Olá, gente. Estamos aqui com mais uma conversa entre nós aqui para a gente falar hoje sobre o tema educação indígena. Dentro das aulas de História da Educação e Psicopedagogia, vamos começar um pouco sobre a educação no Brasil antes da chegada dos portugueses. O objetivo dessa aula é tentar caracterizar a educação no Brasil antes da chegada dos portugueses e identificar semelhanças e diferenças quanto aos atuais problemas educacionais por nós enfrentados. Bom, inicialmente, quando a gente vai falar das sociedades indígenas, a gente tem que discutir, conhecer um pouco o que são as sociedades sem Estado, né? Que a sociologia e a antropologia estudaram ao longo do tempo, também conhecidas como sociedades primitivas. São sociedades caracterizadas pela ausência da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, as terras, toda a riqueza, ela pertence a todos. A divisão de trabalho existente, a divisão de trabalho simples, em geral, a divisão de trabalho sexual, homens fazem umas coisas, mulheres fazem outras coisas. São sociedades baseadas na caça e na coleta e em formas rudimentares de agricultura. Não há uma separação entre o governo e sociedade, não há um Estado organizado, enquanto entre apartado, separado da sociedade, e as formas de religiosidade em geral não são estruturadas em torno de uma religião monoteísta, né? São sociedades que se baseiam numa religiosidade mágica, com a ausência de uma burocracia eclesiástica. No Egito, por exemplo, as sociedades sem Estado foram até 3.500. No Brasil, pode-se falar na sociedade sem Estado até a chegada dos portugueses. Bom, para a gente falar sobre a sociedades indígenas no Brasil, a gente tem que falar um pouco sobre a questão da chegada do homem à América, né? Muitos estudos a respeito disso ao longo do tempo identificaram que há registros de vida no continente americano desde 50 mil anos atrás. Existem diferentes teorias sobre a origem do homem americano. Algumas teorias defendem a tese de que o homem americano ele é originário da própria América. Outros acreditam que ele veio de fora, né? Essa é a tese mais aceita, especialmente pelo Estreito de Bering, que é uma camada de gelo, como se fosse uma ponte gigante ligando a Ásia à América, ou mesmo através de diversas tribos da Polinésia, da Oceania, da Malásia, que teriam ocupado parte do território da América, especialmente o Peru, Equador, aquela região da costa do Pacífico, do continente americano. Quando os europeus chegaram ao Brasil, a América era habitada por povos muito diferentes entre si. Então nós tínhamos sociedades primitivas, como era uma parte dos índios brasileiros, por exemplo, e nós tínhamos sociedades muito sofisticadas, a exemplo dos incas no Peru e dos astecas no México, que eram sociedades com Estado, sociedades com governos estabelecidos, com um modo de produção tributário, eles tributavam das comunidades que viviam ao seu redor, sociedades muito sofisticadas, com grandes construções, cidades, exércitos organizados que tinham desenvolvido tecnologias avançadas para a época, na área medicina, na astronomia, por exemplo, que se diferenciava da maior parte das sociedades americanas. No Brasil, viviam inúmeros povos, né? O Brasil, antes de ser descoberto, era conhecido pelos índios como Pindorama, era o nome utilizado para definir todo esse vasto território e esses diversos povos que aqui moravam. Os europeus já falavam da existência da chamada Terra Brasilis. Então há discussões se os portugueses vieram aqui, chegaram à nossa costa coincidentemente ou eles já sabiam onde queriam chegar, não queriam ir para as Índias, queriam vir para o território brasileiro. Então nunca chegou a um consenso a respeito disso especificamente. Essa larga região chamada Pindorama, que ocupa o território brasileiro, era composta por muitos povos diferentes. Na maior parte da costa predominavam os povos de origem tupi-guarani. Aqui mesmo, na Paraíba, os povos de origem tupi eram predominantes, né? Especialmente os potiguaras e os tabajaras. Os potiguaras mais ao norte do litoral paraibano e os potiguaras mais ao sul do país. O grupo indígena mais importante do Brasil era os tupinambás. Os tupinambás ocupavam toda a costa brasileira, do Rio de Janeiro até a Bahia. E foi um grupo que resistiu fortemente
ao domínio dos portugueses. A Paraíba, como eu já falei, Potiguaras, Tabajaras, na medida em que caminhava-se para o interior, existiam diversos grupos, como os Ariús, como os Coremas, como os Panatis, todos que faziam parte de um grande grupo conhecido como os Índios Cariris, que ocupavam toda a região que hoje é ocupada por Campina Grande e até em direção ao sertão da Paraíba. E os Tupinambás? Os Tupinambás viviam em aldeias, formadas por conjunto de malocas. Cada aldeia era um conjunto de malocas, com um pátio central, onde eram realizados rituais dos mais diversos, festas, por aí vai. Os Tupinambás eles tinham uma divisão sexual, trabalho, os homens cuidavam da caça, da coleta e da guerra, as mulheres cuidavam da alimentação, cuidavam da família, as mulheres também cuidavam do artesanato. Eles viviam da caça, da coleta, pesca de marisco, né? Tupinambás gostava muito de camarão, lagosta, a alimentação era chique demais, né? Juntamente com todos os derivados da mandioca. E praticavam também, quando os portugueses chegaram, formas rudimentares de agricultura, especialmente a partir do contato deles com os franceses que moravam moravam no Rio de Janeiro. Os franceses que tinham fugido da França em virtude das guerras religiosas, vários grupos se instalaram no Rio de Janeiro e houve uma troca, digamos assim, cultural entre os dois grupos. Os Tupinambás tinham um aspecto curioso da sua vida, que era, eles viviam muito em função da guerra e das rivalidades com os outros grupos. Então, a guerra era algo fundamental para a expansão e para a sobrevivência dos povos tupinambás. E junto com essa guerra, a chamada antropofagia ritual. Os tupinambás não eram canibais, mas eles praticavam a forma de antropofagia, ou seja, eles comiam gente, dentro de cerimônias, em que geralmente as pessoas que eram comidas eram guerreiros ou pessoas que, digamos assim, de grande valor dos outros grupos. A língua falada era o tupi e a religiosidade sua era xamânica, com deuses mágicos ligados à natureza. A criança indígena, ela era criada de forma muito diferente da que existe hoje. Então, a criança indígena era criada com muita liberdade de escolha. Ela amadurecia cedo, porque ela logo se envolvia com a caça, com a pesca, por viver muito livre, muitos desafios do meio natural. E ela seguia muito o exemplo dos mais velhos, talvez fosse uma das formas de educação mais importantes, seguir o exemplo dos mais velhos. Havia uma busca o tempo todo, junto à criança indígena, para a existência de corpos saudáveis. Então eles se depilavam, se pintavam, procuravam comer alimentos saudáveis e praticavam exercícios físicos, ou seja, então a busca de corpos saudáveis era algo muito importante. A alimentação adequada, voltada para isso, e o brincar tinha muita importância na vida dessas crianças. O brincar era algo presente no dia a dia, e o brincar com o meio natural, brinquedos que eram construídos de forma artesanal. Acho que era importante, então brincar era algo fundamental na vida das crianças tupinambás. E logo cedo também elas eram inseridas nas religiões, nos rituais da religiosidade tupinambá. E a educação indígena, como se dava? Os índios eram povos ágrafos, né? Então a tradição cultural era a tradição oral. A socialização dos jovens se dava no grupo cultural, dentro do contexto cultural. Era uma educação informal, sem professores. Aprendiam porque os pais ensinavam, porque os mais velhos ensinavam, os irmãos ensinavam. Havia muitos ritos de passagem, né? Então, talvez quando a criança nascia, quando havia rituais de iniciação, rituais matrimoniais, funerais, passagem para a vida adulta, todos eles eram aprendidos e tinham uma centralidade muito importante na vida da criança e do jovem tupinambá. Todos tinham acesso a todos os conhecimentos. Não havia conhecimentos que eram segredos reservados à parte de grupo da sociedade, a não ser algumas coisas de caráter mágico cujo segredo era reservado aos pajés. Bom, todas as pessoas tinham a obrigação de educar os mais jovens. Então as crianças mais velhas educavam as menores, os jovens educavam as crianças e os adultos educavam os jovens. E o tempo de aprender era quando? Era a vida toda. Então sempre estavam se aprendendo. As crianças aprendiam, os jovens aprendiam, os adultos aprendiam, os idosos aprendiam. Então não havia um limite para o educar, digamos assim. Atualmente no Brasil nós temos aí uma população indígena de quase 1 milhão de índios autodeclarados. A Paraíba ela tem em torno de 30 mil índios autodeclarados. Então várias cidades paraibanas estão entre as cidades brasileiras com maior população indígena. A exemplo da cidade de Marcação e de Baía da Traição.
no norte da Paraíba. Uma das principais características da cultura indígena atualmente é a luta pela terra, pela demarcação de suas terras, e a luta pela manutenção de suas tradições culturais, né? Estão muito presentes, né? A educação indígena hoje ela faz parte da educação brasileira, do ensino fundamental. Os índios, por terem uma taxa de analfabetismo muito grande, tem havido investimentos, houve especialmente nos últimos governos um investimento muito grande para combater o analfabetismo entre a população indígena e uma luta pelo estabelecimento de um currículo diferenciado que assegurasse a identidade étnica dos indígenas. Hoje nós temos a expansão no Brasil de escolas indígenas e que a principal luta hoje é pelo ensino bilíngue, o ensino do português e o ensino também das línguas indígenas. Uma conquista muito importante para a manutenção das tradições indígenas e da educação indígena foi a Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatória a temática História e Cultura da África e da América para as crianças e nossos jovens no ensino, na educação infantil, especialmente no ensino fundamental e no ensino médio. Isso são extremamente importantes. E muitas dessas medidas tomadas para valorizar a educação indígena hoje têm dado resultado. Por exemplo, nós já temos hoje os primeiros índios doutores, né, que fizeram seu doutorado, fizeram mestrado, professores indígenas. Então, muita coisa ainda há por se fazer para a educação indígena. Mas, de fato, as coisas melhoraram em relação a algumas décadas atrás, quando o índio era totalmente excluído do acesso à educação. Resumindo a nossa aula, nós podemos dizer que as sociedades encontradas pelos portugueses no Brasil em 1500 eram sociedades que se assemelhavam ao conceito de sociedades primitivas. Os povos indígenas eram múltiplos, diferenciados entre si, todavia profundamente ricos culturalmente, apesar de serem ágrafos, ou seja, não terem escrita, e da ausência do Estado. Quando os portugueses chegaram, estava começando a haver um embrião de um Estado no Brasil, articulado especialmente pelos tupinambás, na chamada Confederação dos Tamoios, que foi uma aliança militar indígena contra a invasão do Rio de Janeiro pelas tropas portuguesas. A educação indígena era uma educação informal, sem escolas ou professores, e as crianças e jovens eram socializados nas tradições através de cuidados e de imitações. E a educação se desenvolvia por toda a vida. Todos os adultos podiam educar os demais adultos na busca de corpos saudáveis, manutenção das tradições e também não havia conhecimentos selecionados para esse ou aquele grupo. Todas as pessoas deveriam conhecer tudo. Hoje em dia ainda há um resgate da educação indígena e na luta para se manter as tradições e valorizar a cultura dos povos indígenas. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, pedindo a todos que não esqueçam de se inscrever no grupo do nosso canal Professor Éder Dantas, dê um like nessa postagem, dê uma curtida nessa postagem. Um forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo.